Vamos lá então, pessoal, vamos continuar. Olha só. Como é que nós vamos realmente reconhecer isso? Interpretando. Interpretando. Eu preciso saber que em um determinado período, por exemplo, vai aparecer uma circunstância de causa. Gente, eu tenho de perceber. Ah, isso é causa. Se é causa, é uma circunstância. Se é uma circunstância, é uma estrutura adverbial. Então, eu já estou trabalhando aqui com um advérbio, uma locução adverbial, uma oração adverbial, mas é uma estrutura adverbial. Quer ver só? Pense neste período aqui, ó. Olha só, pense neste período. Qual período, Rosi? Colocarei agora aqui a você. Olha, as aves, veja, as aves morreram. E as aves morreram com o calor. Olha aí. As aves morreram com o calor. Vamos tentar encontrar sujeito, verbo, complemento? Vamos lá. As aves morreram com o calor. Tem o verbo aqui. Ó, Rose, o que foi que morreu com o calor? E eu digo a você o quê? As aves. Ó, as aves, sujeito. Sujeito cujo núcleo é aves, um único núcleo. O sujeito é o quê? Simples. Ó, sujeito simples, um único núcleo. Perceba que o núcleo do seu sujeito, gente, eu gosto de insistir nisso, aí você não esquece nunca. O núcleo do seu sujeito aqui é aves. Substantivo, já sei, Rose, substantivo é só uma das 10 classes gramaticais. Então, a análise que agora eu faço é o quê? Morfológica. E se eu digo que aves é núcleo do seu sujeito, a análise que agora eu faço aqui é o quê? Sintática, função morfossintática. Tudo bem, gente? As aves morreram com o calor. Agora vamos interpretar? Vamos ler direitinho, vamos interpretar. E agora pense assim comigo, ó. Rose, se não fosse o calor, as aves não teriam morrido. Gente. Se não fosse o calor, as aves não teriam morrido. Elas morreram por causa do calor? Foi assim que você pensou, não foi? Olha aí, ó. Elas morreram por causa do calor. Seria exatamente este comentário que você faria a mim, Rose, por causa do calor. Por quê? Por causa. Está percebendo? Por causa. Ah, se não fosse o calor, não teriam morrido. Por causa disso. Então, isso daqui é uma estrutura, o quê? Adverbial. Na verdade, uma estrutura adverbial constituída por um grupo de palavras, isso então é o que, queridos? Locução adverbial. Olha aí, ó, locução adverbial. Pronto. Só que detalhe, locução adverbial pertence às 10 classes gramaticais. Se locução adverbial pertence às 10 classes gramaticais, a análise que aqui você está fazendo é o quê? Morfológica. Só que toda locução adverbial possui uma estrutura sintática. Qual é a estrutura sintática, então? Adjunto adverbial. Olha aí, ó. Adjunto adverbial. Isso aqui é uma estrutura agora, o quê? Sintática. Olha aí. Toda locução adverbial é chamada, considerada, sintaticamente falando, um adjunto adverbial. Ah, Rosiane, que legal. Sujeito, verbo e complemento. Eu tenho sujeito simples, eu tenho um verbo que não sei ainda classificar por enquanto. Eu tenho um complemento que é considerado um adjunto adverbial. Complemento do meu verbo, porque meu verbo está aqui, ó, simplesmente focando a causa da morte dessas aves. Opa, verbo que pede um adjunto adverbial como complemento só pode ser verbo o quê? Intransitivo. Rose, por que eu não penso num transitivo indireto? Transitivo indireto? Mas por quê? Se você acabou de ver causa. E eu acabei de falar a você que causa é uma circunstância. E circunstância é sempre trabalhado pelas estruturas adverbiais. E advérbio não tem nada a ver com objeto. E advérbio não tem nada a ver com complementos verbais. Advérbio não tem nada a ver com verbo transitivo, como complemento direto dele. Tem nada a ver com isso. Ah? Um advérbio pode até acompanhar e modificar o sentido de um verbo transitivo, mas não sendo um complemento direto dele. Entende isso que eu estou falando? Tudo bem? Então você não tem de pensar nessas coisas. Pensei em causa, pensei em circunstância. Circunstância. Pensei em circunstância, pensei numa estrutura adverbial, gente. Pronto. Agora veja, como é que eu reconheci isso, Rose? Qual foi a tática que nós utilizamos para reconhecer isso? A interpretação.
tem de ser a interpretação, senão você não consegue perceber direitinho. Entende, gente, o que eu falo? Tudo bem? Olha só, apareceu em uma outra prova. Vou apagar aqui. Apareceu numa provinha. Estou apagando. Apagar devagar, senão a gente acaba derrubando essa tela. Aí lá. Questãozinha de prova. Era para você, na verdade, na prova, marcar itens. Ou dos itens, marcar um que apresentava uma circunstância de causa. Você vê que a causa é a que mais aparece na sua prova, né? Aí apareceu assim, ó. O poço secou. Olha, o poço secou com o calor. Ó. O poço secou com o calor. Rosi, o que é que seca aqui? O poço. Olha aí. O que é que seca? O poço. Sujeito. Sujeito cujo núcleo é poço. Um único núcleo, sujeito simples. Olha aí. Sujeito simples. Agora vamos interpretar? Você tem sujeito, você tem verbo, você tem o complemento com o calor. Mas por que esse poço secou? Ah, por causa do calor. Se não fosse o calor, o poço teria secado? Bom, de acordo com o autor, não. Se não fosse o calor, o poço não teria secado. Ai, Rose, você só está querendo dizer então que o poço secou por causa disso. O poço secou por causa disso. Causa, Rose, você mencionou causa. Então você já está mencionando uma o quê? Circunstância. Olha só. Você já está me apresentando uma estrutura circunstancial. E quando eu penso em circunstância, eu devo pensar logo em quê? Em advérbio. Só que aqui eu tenho um grupo de palavras representando um advérbio. Então eu tenho, na verdade, aqui o quê? Uma locução adverbial. Olha aí, ó. Uma locução adverbial. Ah, mas isso aqui é uma análise o quê? Morfológica, locução, as 10 classes gramaticais. Daí você pensa, uma locução adverbial também é considerada sintaticamente o quê, gente? Isso mesmo, adjunto adverbial. Só que isso é função sintática. Adjunto adverbial que acompanha um verbo, adjunto adverbial que está complementando o sentido ou modificando o sentido do seu verbo, o seu verbo só pode ser, então, o que, querido? Intransitivo. Verbo intransitivo. O poço seca por causa disso. O poço seca por causa do calor. Circunstância, adjunto adverbial, estrutura circunstancial, complementando o sentido de um verbo ou modificando o sentido dele. O meu verbo só pode ser verbo, então, o quê? Intransitivo. Você entende o que eu digo? Tudo bem? Então é isso, gente, é isso. Agora deixe-me dar aqui outras dicas a respeito do advérbio, dicas interessantíssimas e que mudarão aí o seu pensamento em relação a essas várias estruturas oracionais. Tá? Falei a você ainda há pouco, o advérbio é o termo, é uma expressão, é uma estrutura que vai apresentar variadas circunstâncias dentro do seu período. Ótimo, ótimo. Agora, uma outra coisa que eu preciso saber sobre o advérbio. Olha só, ainda há pouco nós escrevemos advérbio, pronto. Advérbio apresenta uma o quê? Circunstância. É circunstância vária. Está aí, ó, circunstância. Gente, o advérbio, ele por natureza, eu preciso saber disso, ó. Advérbio por natureza é um termo subordinado. Tá? Por natureza é um termo subordinado. Ah, é, Rose? É. Eu preciso entender que cada vez que eu falo em advérbio, eu já estou falando em uma estrutura subordinada. Por isso é que eu penso, então, Rose, nas orações adverbiais. Olha só o pensamento. E quando eu penso nas orações adverbiais, eu não digo que elas são coordenadas. Não. Quando você pensa em orações adverbiais, você logo diz o quê? Que são orações subordinadas.
Agora, já parou para pensar por que que elas são orações subordinadas adverbiais e não orações coordenadas? Querido, porque a estrutura do advérbio é essa. O advérbio, por sua própria natureza, e ele não precisa ser representado por uma oração. Você pode ter uma só palavra sendo um advérbio, você pode ter uma expressão chamada locução adverbial, um advérbio em si. Você pode ter um advérbio sendo representado por uma oração, não interessa. O advérbio, por sua própria natureza, já é um termo subordinado. E ele é subordinado a quê, Rosi? Ele é subordinado a um verbo, ó. Ele também pode ser subordinado a um adjetivo. Olha aí. Ele pode ser subordinado a outro advérbio. Ó, a outro advérbio. Às vezes, ele será, inclusive, subordinado a uma oração. Vou colocar assim, ó. A uma oração. Vou colocar assim. Até mesmo a uma oração. O advérbio, ele já é um termo subordinado. E ele não precisa estar em forma de oração para você entender isso. Ah, Rosa, olha só, eu percebi aqui. As aves morreram com o calor. Já até esqueci. O poço secou com o calor. Não foi com o calor? Não foi o poço? Foi, agora me lembro. O poço secou com o calor. Veja só. Com o calor. Você disse, é um simples adjunto adverbial. Só que é uma estrutura adverbial, e por ser uma estrutura adverbial, você já tem de pensar numa estrutura o quê? Subordinada. Por quê, Rose? Porque é a natureza do advérbio, ele não existe por si só. Ele só existe porque algum termo está exigindo. Ele só existe porque um verbo está exigindo. Ele só existe porque um adjetivo precisa dele. Ele só existe porque um outro advérbio necessita dele. Ele só existe porque uma outra estrutura está exigindo. Entende isso? Então, se uma estrutura exige o advérbio, este advérbio ele é dependente dessa estrutura que o exige. Então, se ele é dependente, olha só, falamos em dependência. Falamos em uma estrutura subordinada. Se falamos em uma estrutura subordinada, então já entendemos o porquê de o advérbio ser considerado o termo o quê? Subordinado. Ele é completamente dependente. Você entende isso? Ah? Advérbio totalmente subordinado, por sua própria natureza. Subordinado a verbo, subordinado a adjetivo, subordinado a outro advérbio, então subordinado a uma oração. Mas é subordinado. Ah, mas você também precisa pensar nisso daqui, ó. Advérbio. Advérbio. Olha a palavra que eu vou escrever aqui, gente, olha. Olha a palavra que eu estou escrevendo. Nunca. Advérbio nunca. Agora você pensa assim, ó, nunca para nós precisa significar nunca mesmo, tá? Sem exceções. Advérbio nunca será subordinado, gente, mas isso faz a diferença demais. Nunca será subordinado a substantivo. Nunca, Rose, nunca mesmo. E não confunda isso. Nunca estará subordinado a um substantivo. No momento em que você vir uma estrutura subordinada a um substantivo e você até então desconhece a classificação dessa estrutura, eu vou dar um conselho: aposte em qualquer coisa, menos em advérbio. Porque se está subordinada a um substantivo, você aposta em advérbio, já era. Aí você dança. Porque advérbio não pode, nunca, jamais, nem pensar, advérbio pode estar subordinado a um substantivo. Não adianta, gente. E muita gente confunde. E dá para confundir realmente uma estrutura adverbial, por exemplo, que representa um modo, com uma estrutura adjetiva que parece ser um modo, mas não é, é só uma característica. Dá para confundir. Quer ver? Eu vou mostrar este exemplo já já a você. Eu primeiro só quero que você pense assim, ó. Advérbio, por sua própria natureza, é um termo subordinado, por isso falamos nas orações subordinadas adverbiais, por isso que as orações adverbiais, elas são subordinadas por causa da natureza dessa estrutura, e advérbio não pode ser subordinado nunca a um substantivo. Ah, e detalhe, por que o advérbio não pode ser subordinado a um substantivo? Nós falamos que ele também não pode ser considerado um termo variável. É o que, Rose? Advérbio é um termo o quê? Invariável. Ó, você não pode olhar para um advérbio e pensar numa variação de número,
de gênero, nada disso. Você não pode pegar um advérbio e tentar flexionar no plural e tentar flexionar no feminino. Ah, Rose, existe um feminino, masculino, singular, plural para o advérbio? Não existe. Porque, em regra, o advérbio, ele é um termo invariável. Agora, por que que ele é invariável? Exatamente porque ele não se subordina a um substantivo. Aliás, eu vou abrir um parênteses para você entender uma outra coisa. Só para você, só para você. Pense nas 10 classes gramaticais e imagine quais são as classes que estão voltadas para o substantivo. Pense nas 10 classes gramaticais e imagine quais são as classes gramaticais que trabalham em função do substantivo. Queridos, só são essas as classes, as que você pensou, e as que trabalham em função do substantivo. Só são essas, as consideradas classes gramaticais variáveis. Eu só considero uma classe gramatical variável quando ela trabalha em função do substantivo. Quer ver só? Vou dar exemplo. Você já pensou na definição de um artigo? Pense na definição do artigo comigo. Artigo. Então pega uma gramática e rapidinho vai lá ver a definição do artigo, você verá isso aqui, ó. Artigo é o termo ou é a palavra que acompanha e determina o substantivo. Aí logo em seguida você vê que o artigo é uma classe gramatical variável. Por que que o artigo é uma classe gramatical variável? Porque trabalha em função do substantivo. Aí você diz assim, ó, menino, o menino. Um menino. Mas se eu disser menina, eu digo a menina. Eu digo uma menina. Então, à medida que eu vou mudando esse substantivo, eu vou mudando o artigo. Por quê? Porque artigo é variável. Por que é variável? Porque trabalha em função do substantivo. Tudo que trabalha em função do substantivo é variável. Quer ver só uma outra coisa? O adjetivo. Qual é a definição do adjetivo? Se você continuar olhando aí na sua gramática, você verá que a definição do adjetivo é esta aqui, ó. Adjetivo é o termo, é a palavra que caracteriza o quê, gente? O substantivo. Caracteriza o substantivo. E exatamente porque caracteriza o substantivo, adjetivo também é considerado classe o quê? Variável. Eu digo assim, ó, menino, bonito. Mas se eu mudo, menina, digo bonita. Bonito é a característica do menino, bonita é a característica da menina, menino, menina são substantivos. Agora, por que que eu mantenho essa variação? Bonito, bonita, porque são adjetivos. Porque, na verdade, é um adjetivo só bonito, né? E mantém essa variação. E adjetivo é subordinado a um substantivo. E porque é subordinado a um substantivo, então eu já considero classe gramatical variável. Então pense assim, ó, tudo que está subordinado a um substantivo, em regra, é considerado um termo ou uma classe variável. Mais um exemplo para você entender. Você já parou para pensar que verbo também é uma classe gramatical variável? Verbo é uma classe gramatical variável. Eu vou mostrar para você por quê. Qual é a definição daquela regra de concordância verbal? A relação entre o verbo e o sujeito. Verbo, sujeito, verbo, sujeito. Verbo concorda, olha só, verbo concorda com o sujeito. E concorda em número e pessoa. Sabe o que significa isso? Se o seu sujeito estiver no singular, mas estou falando do núcleo do sujeito, tá, gente? Sempre o núcleo. Se o núcleo do seu sujeito estiver no singular, o seu verbo também estará no singular. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, o seu verbo também irá para o plural. Por quê? Porque o verbo precisa se flexionar de acordo com o sujeito, núcleo. Porque o verbo precisa variar à medida que varia o sujeito. Então, verbo é uma classe gramatical variável. O que tem a ver isso com o sujeito? Ou com o substantivo? Ah, tá. Você já parou para pensar aqui, ó, sujeito, núcleo do sujeito. Em regra, qual que deve ser o núcleo do seu sujeito? Já falei para você. Exatamente isso, o substantivo. O substantivo é o núcleo do seu sujeito. Em regra. E se o substantivo é o núcleo do seu sujeito e o verbo precisa concordar com esse substantivo,
verbo. Trabalhando em função de substantivo, verbo. Trabalhando em função de um termo substantivo, por isso que o verbo é considerado, então, termo ou classe gramatical, o quê? Variável. Gente, entende isso? Tá vendo só? Agora, um último exemplo. Você já parou para pensar agora na definição de um advérbio? Ó, o advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o sentido. Advérbio é a palavra que modifica o sentido de, ou termo subordinado. Termo subordinado a quê? A verbo, a adjetivo, a outro advérbio e até mesmo a uma oração. Mas ele não tem nada a ver com um substantivo. Se não está relacionado a um substantivo, pode ser considerado classe variável? Não. Por isso que o advérbio é o quê? Invariável, porque não mantém nenhuma relação de subordinação com o substantivo. Você está entendendo isso? Eu preciso dar mais um exemplo, gente, não adianta. Conjunção. Qual é a definição de conjunção? Conjunção é aquele termo, é aquela palavra que liga duas orações. Tem nada a ver com substantivo. Tem nada a ver com substantivo. Exatamente porque não trabalha com substantivo, não está subordinada a um substantivo, é que conjunção também é uma classe gramatical, o quê? Invariável. Você entendeu? Advérbio apresenta uma circunstância. Advérbio é termo subordinado a verbo, advérbio, adjetivo, outra oração, mas não pode ser subordinado a um substantivo. E porque não é subordinado a um substantivo, é considerado classe gramatical o quê? Invariável. Entende? Deixa eu mostrar um exemplo básico de prova. Apareceu em prova. Olha só. Vou apagar aqui. Agora fica mais fácil você perceber isso, tá vendo? Ai, Rose, como é que é bom estudar isso, não é, gente? Estudar gramática é bom demais. Bom demais. Olha só isso que apareceu em prova. Olha só. As empregadas das casas, ó. As empregadas, questãozinha de prova. As empregadas das casas, vou resumir aqui, senão não dá, saem apressadas. Saem apressadas para a pequena fila de leite. Eu vou parar por aqui e pegar só o que interessa. As empregadas das casas saem apressadas para a pequena fila de leite. A prova estava simplesmente questionando aqui, ó, a função morfológica de apressadas. Só a função morfológica. A galerinha veio me perguntar depois da prova me perguntar, Rose, apressadas, porque eles havia errado a resposta. Apressadas não é o modo como essas empregadas saem, Rose? Não. É, Rose, quer ver, ó? As empregadas saem desse modo. As empregadas saem desse modo. Isso é o pensamento de quem errou. As empregadas saem desse modo mesmo, gente. Então vamos lá, vamos pensar juntos. Se você diz que as empregadas saem desse modo, o modo como elas saem apressadas, você vai ter de afirmar que isto aqui, ó, modo é simplesmente uma o quê? Circunstância. Quer ver? Veja só. É uma circunstância. Porque modo é representado por uma circunstância. Há essa circunstância de modo na língua portuguesa. E se você menciona circunstância, então você vai ter de chamar esse apressadas de quê, galerinha? Advérbio. Ó, então isso tem de ser um advérbio. Agora pense comigo. Quem é que está saindo apressada aqui, gente? Quem é que está saindo apressada aqui? As empregadas. Para início de conversa, você tem apressadas uma palavra que está subordinada a empregadas, que é apenas um substantivo. Aí eu pergunto a você, quando é que um advérbio vai se subordinar a um substantivo? Nunca. Nunca. Outra coisa, você disse assim, ó, empregadas, apressadas. Por que você flexionou essa palavra no feminino? Por que você flexionou essa palavra no plural e continua me dizendo que é um advérbio? Ainda há pouco eu disse a você que advérbio é classe gramatical o quê? Invariável. Para esta classe você não tem essa diferença entre masculino, feminino, singular ou plural. Então, gente, a palavra se subordinou a um substantivo. Ou você percebeu essa variação
não pode ser um advérbio, não pode ser uma circunstância, isso não é modo, isso é apenas a característica das empregadas. Apressadas aqui é simplesmente um adjetivo. Adjetivo, sim, trabalha em função de um substantivo, portanto, é um termo variável. Entende isso? Ok? Não é advérbio, é adjetivo. Mas eu vou voltar, agora eu tenho de parar aqui, nosso tempo finalizou, mas eu voltarei explicando ainda mais detalhes sobre o advérbio a você, ok? Legal, galerinha, valeu!